O filme começa com uma mulher chamada Nak, que está grávida. Uma noite, Nak sente muita dor no estômago. Ela está sozinha em casa, sem ninguém para ajudá-la. Então, ela tenta encontrar alguém para ajudá-la. Em outro local, há quartéis do exército com soldados feridos. Dentro do quartel, 5 amigos chamados Mak, Ai, Ter, Poak e Shin tentam manter a esperança. Nesse momento, Ter discute com os amigos porque está cansado da guerra. Todo mundo está começando a se sentir desesperado. Logo depois, Poak tenta levantar o ânimo de todos contando a história do rei Leônidas, que lutou com 300 soldados. Ter então aponta que todos morreram no final, e fica claro que Poak não sabia como a história terminava. Apesar disso, Poak continua tentando encorajar seus amigos, e eventualmente, todos no quartel se sentem motivados novamente. Todos eles retornam ao campo de batalha com energia renovada. Infelizmente, estar motivado não foi suficiente para vencer a guerra. Suas armas eram velhas e não muito boas, então eles começaram a perder a batalha e caíram um por um. Eventualmente, os 5 amigos se reúnem em uma trincheira para se protegerem dos ataques inimigos. Eles quase perderam as esperanças, exceto Mak. Mak está determinado a sobreviver, para que possa voltar para casa, para sua esposa, Nak. Todos os dias, Nak espera ansiosamente que Mak volte para casa. Ela fica à beira do rio, segurando o filho e chamando o nome de Mak. Há algo estranho no comportamento dos outros aldeões. Eles parecem preocupados à medida que a noite se aproxima e ninguém se atreve a sair de casa quando escurece. Os 5 amigos de Mak decidem visitá-lo em Prakanon, onde ele mora. Mak ainda sente dores devido a um ferimento de bala que recebeu durante a guerra. Até aí está surpreso que Mak tenha sobrevivido a um ferimento tão grave. Quando eles chegam em Prakanon, Mak percebe que algo está errado. A aldeia está tranquila e não há ninguém por aí. Ao cair da noite, Mak finalmente chega em sua casa e se reúne com Nak. Ele apresenta aos amigos e Pemak parece impressionado com a beleza de Nak. Como já estava ficando tarde, Ter pergunta se eles podem passar a noite e Pemak fica animado com a ideia. Mak os convida para ficar na casa de sua falecida tia, que fica em frente à sua. Na verdade, Mak tem muito medo de fantasmas e sempre que Nak o provoca com histórias de fantasmas, ele sempre se esconde atrás dela. Na manhã seguinte, ao acordarem, Ter vê um barco passando com os corpos dos soldados caídos. Shin, que também tem medo de fantasmas como Mak, sente que algo está errado na aldeia, especialmente com Nak. Pouco depois, eles decidem fazer compras no mercado da vila, mas os moradores agem de forma estranha. Eles parecem ter medo de Mak e se recusam a vender qualquer coisa para ele. Mak fica confuso com o comportamento deles. Finalmente, Mak conhece tia Preak, que lhe conta que Nak morreu durante o parto e que seu filho também não sobreviveu. Ao ouvir isso, Mak fica muito confuso e perturbado. À noite, eu, Ter, Pemak e Shin estávamos conversando sobre o que aconteceu no mercado naquele dia. Shin disse que se você quiser ver se alguém é humano ou fantasma, você deve ficar com as pernas abertas e olhar para a pessoa entre suas pernas. Como Shin era o único que não estava bêbado, os outros pediram para ele ligar para Nak para que todos pudessem conversar. Antes disso, Shin adormeceu e sonhou que lhe pediram para ligar para Mak. Quando Shin chegou à casa de Mak, ficou chocado. A casa estava uma bagunça, como se não fosse cuidada há muito tempo. Assustado, Shin voltou rapidamente para onde seus amigos estavam hospedados. Mesmo que seus amigos estivessem bêbados, Shin disse a eles que Nak era um fantasma. Mas seus amigos não acreditaram nele. No dia seguinte, os 5 amigos estavam ajudando em alguns trabalhos comunitários. E Terus, que normalmente era preguiçoso, decidiu ajudar. Quando Terus subiu até a casa de Mak, ele viu a mesma casa bagunçada que Shin havia descrito. Ele começou a pensar que Shin poderia estar dizendo a verdade. Lembrando-se do que Shin havia dito sobre olhar entre as pernas, Ter tentou. Mas quando ele olhou para Nak, nada de estranho aconteceu. Logo depois, Ter contou a Shin, e Shin ficou surpreso ao ver que o método não funcionou. Mais tarde, Ter foi para a floresta. Lá, ele encontrou um estranho monte de terra e percebeu que havia um corpo enterrado embaixo dele. Aterrorizado, Ter fugiu, mas acidentalmente perturbou uma colmeia. Naquele momento, ele levou picadas no rosto e não conseguiu explicar o que tinha visto na floresta. Quando Terus estava tentando explicar a verdade sobre Nak, Mak e Poak se aproximaram dele. Naquela época, Ter estava com muito medo de dizer qualquer coisa diretamente, então tentou encontrar outra maneira de fazer seus amigos entenderem.
Ele decidiu escrever o que queria dizer. Quando Puak, Shin e eu lemos o que estava escrito, todos ficaram chocados porque Ter escreveu que Nak era na verdade um fantasma. Mak viu o papel em que Ter escreveu e ficou surpreso. Quando perguntou a Nak sobre isso, ele pareceu um pouco chateado, mas então eles se abraçaram. Ao mesmo tempo, Puak, Shin, Ter e eu estavam assistindo eles da casa da tia de Mak. Quando Shin leu o bilhete de Ter novamente, não dizia mais que Nak era um fantasma, mas que ela era má. Mesmo que antes, dissesse que ela era um fantasma. Naquela noite, o filho de tia Preak, Ping, foi à casa onde Puak e os outros estavam hospedados. Lá, Ping disse a eles que tia Preak havia morrido porque contou a Mak a verdade sobre Nak. Puak e eu ficamos com muito medo por Ter e Shin, que estavam indo até a casa de Mak para contar a verdade sobre Nak. Puak e eu corremos rapidamente para a casa de Mak para salvar seus amigos. Quando estavam prestes a sair da casa de Mak, Nak os parou e pediu a Mak que os convidasse para jantar. Na mesa de jantar, todos, exceto Mak, ficaram chocados porque toda a comida servida era apenas folhas secas. Mas Nak e Mak pareceram gostar da estranha refeição. No final, os amigos não tiveram escolha senão comer também as folhas secas. Depois do jantar, eles jogaram charadas. Quando chegou a vez de Ter, ele tentou ensinar alguma coisa e todos tiveram dificuldade para adivinhar. Então Teris apontou para Nak, e Shin adivinhou inocentemente, roupas de homem morto. No início, todos ficaram felizes porque adivinharam a resposta corretamente. Mas alguns segundos depois, eles perceberam o que isso realmente significava. Todos entraram em pânico e tentaram fugir, saltando para dentro de um barco. Porém, eles ficaram com tanto medo que remaram em círculos, bem na frente da casa de Mak. Mak ficou bravo e foi até onde seus amigos estavam hospedados. Ele os expulsou, pensando que eles eram exatamente como os aldeões que disseram que Nak estava morto. Mak então levou Nak ao mercado noturno. Nak usava uma máscara para que ninguém a notasse. Naquela época, os dois pareciam muito felizes. Mas os 4 amigos de Mak também estavam no mercado, escondidos numa casa mal assombrada. Eles queriam contar a verdade a Mak e tentaram separá-lo de Nak. Depois que conseguiram afastar Mak, eles correram pela floresta. Mas Mak insistiu que sua esposa ainda estava viva e queria voltar para ela. Pouco depois, seus 4 amigos foram procurar Mak. Quando o encontraram, Mak estava coberto de sangue. Ter pensou que Mak havia realmente morrido porque seus ferimentos de guerra eram muito graves. Ter também se lembrou do corpo que encontrou enterrado no quintal de Mak, e pensou que fosse de Nak porque o anel no corpo era o mesmo dela. Mas então Ter percebeu que era uma aliança de casamento e Mak poderia tê-la usado também. Então, Ter verificou rapidamente a mão de Mak e viu que ele não estava usando o anel. Em vez disso, Mak o tinha em um colar em volta do pescoço. Ter então jogou o arroz em Mak, e Mak gritou de dor. Assustados, Ter e os outros fugiram, pensando que Mak era na verdade um fantasma. Logo depois, eles levaram Nak e seu filho com eles, tentando escapar de barco. Mas no caminho o barco começou a afundar. Em pânico, eles jogaram fora todos os seus pertences, inclusive os minérios que usavam para remar. Momentos depois, Ter foi repreendido por jogar fora todos os minérios. Então, ele viu Mak do outro lado do rio. Mak tentou nadar até eles, mas o rio era muito profundo e ele quase se afogou antes de finalmente subir no barco. Lá, Mak explicou que o arroz que Ter jogou nele ficou preso no ferimento à bala, causando-lhe dor. Como o barco estava afundando, eles decidiram remar com as mãos. E Teris, pensando que eu era o fantasma porque o anel foi encontrado perto dele, o expulsou do barco. Mas quando Ter olhou entre as pernas, viu o rosto pálido de Nak, e ela segurava o ombro de Mak, embora estivesse sentada longe. Em pânico, todos pularam na água e nadaram até a costa, exceto Shin, que não sabia nadar. Mas por medo, Shin acabou nadando muito rápido. Naquela época, Mak olhou tristemente para sua esposa. Mesmo sabendo que Nak era um fantasma, ele não queria deixá-la porque a amava muito. Logo depois, Vak teve que nocautear Mak e eles o levaram para um templo. O padre realizou um ritual para se livrar do fantasma. Nak então apareceu, querendo levar de volta seu amado marido. Naquele momento Mak não se importou que Nak fosse um fantasma porque ele ainda a amava profundamente. No caos, o arroz e a água benta usados no ritual foram derramados, e o cordão sagrado do sacerdote foi acidentalmente jogado na frente de Nak. Mas então Nak apagou todas as velas, e quando elas acenderam novamente, os 4 amigos ficaram presos no fio sagrado. O padre fugiu com medo.
Como Vak, Shin e Ter estavam com medo de Nak, eu entrei de repente, deixando-os ainda mais assustados porque pensaram que eu havia me afogado e morrido. Eu assegurei-lhes que ele não era um fantasma. E Terris, ainda desconfiado, empurrou Vak, que estava molhado com água benta, na minha direção. Expliquei então que ele havia tirado o anel do corpo enterrado no quintal de Mak porque precisava de dinheiro para jogar. No entanto, todos logo perceberam que Nak ainda estava ali, observando-os. Enquanto tentavam escapar, todas as portas e janelas foram trancadas de repente. Quando perceberam que Nak estava desaparecida, viram que ela havia se enforcado no teto do templo. Naquela época, Ter e os outros argumentaram que Nak não deveria mais estar neste mundo, mas Nak só queria ficar com Mak. Ela queria que Mak fosse com ela. Logo depois, Nak estendeu a mão para Mak e pediu desculpas por mentir para ele. Mas Mak não se sentiu traído porque já sabia que Nak era um fantasma. Ele apenas fingiu não saber porque amava muito e não queria se separar dela. Então, Mak uma vez olhou para Nak por entre as pernas, e foi então que ele percebeu que ela era um fantasma. Mas em vez de fugir, ele jogou fora seu amuleto protetor para que Nak não se sentisse incomodado. Ele até cavou uma cova atrás de sua casa, sabendo que era de Nak. Mak estava disposto a comer folhas secas cobertas de lagartas só porque amava muito. Nak sabia que a casa deles estava bagunçada e abandonada, mas Mak não se importava, desde que pudesse ficar com ela. De repente, Nak chorou ao ouvir a história de Mak, que mostrava o quanto ele queria ficar com ela para sempre. Ela o lembrou de seu medo de fantasmas, mas Mak disse sabiamente que, embora tivesse medo de fantasmas, ele tinha mais medo de perdê-la. No final, os amigos concordaram que Mak e Nak deveriam ficar juntos. Então, todos decidiram viver felizes juntos, inclusive Puak e os outros. O filme termina. Inscreva-se e obrigado por assistir.